bem-vindos ao Aquele Nerd Podcast. Aqui é o Renato e não se fazem mais críticos como antigamente, igual o senhor Rubens Evaldo Filho. Quem lembra dele do Oscar? Saudoso demais, né? Saudoso uma lenda. Rubens, uma lenda. Fala galera, aqui é o Thiago e eu não me baseio por Rotten Tomatoes e MDB, eu só vejo o filme e vejo se eu gosto ou não. Olha aí, tem gente que é assim, né? Tem gente que espera sair a nota no Rotten ou no Metacritic pra depois ir ver eu jogar. Não é assim, não é bem assim não. Jamais. Fala galera, aqui é o Vandriati, pegando o gancho do amigo Thiago aqui, nota nem sempre é tudo, a experiência conta mais. Tem que testar, é igual a gente fala, né, nos joguinhos, testa primeiro, joga pra depois saber se vai prestar ou não. Fala galera, aqui é o Pedro, e pegando uma frase do crítico lá, William Bibiani, quando ele assistiu o filme Busca Implacável 3, faz Busca Implacável 2, parecer Busca Implacável. Foi terrível. É tudo a mesma coisa, velho. É tudo a mesma coisa. É tudo igual. Maravilhoso, cara. Ai. Bom, galera, é isso. Já viu como é que vai ser o clima aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre crítica versus público. Vamos falar sobre notas, né? A gente sempre vê aquele filme, aquela série, aquele game com uma nota baixa, aí a gente vai lá e joga e é bom. Por quê? Hoje a gente vai comentar tudo isso aqui hoje, vamos fazer essa discussão, não só sobre isso, vamos falar sobre algumas obras também que a gente gosta, só que a gente sabe que é ruim, que a gente viu o exemplo recente aí do Mario Galaxy, o filme que tem uma nota péssima com os críticos, mas com o público tem uma nota altíssima, ou o game Crimson Desert também, que teve uma nota mais ou menos ali com os críticos, mas o público foi lá e aprovou. Hoje a gente vai falar tudo aqui sobre isso hoje e muito mais, mas antes, Gil... Então é isso, galera. Segue a gente aí no seu agregador de podcast, a gente tá no Spotify, nós estamos em várias plataformas, também estamos no YouTube, então dá aquela moral, porque isso aqui é feito de coração, porque a gente ama esse universo nerd. É isso aí. É isso aí, galera. Deixa o seu like, compartilha o vídeo e todos os links na descrição. É isso. Thiago? E como sempre, roda a vinheta. Fica aí, motherfucker. Eu acho que vocês ainda não estão preparados pra isso. Mas os seus filhos vão adorar. Oi, eu sou o Goku. Resplendor! É assim que se consegue vencer. Garoto. Eu sou o Jedi. Sid Parvis Magna. Francis Drake. O Wolverine. Ultra Dimensional! Eu sou o X-Men. Hello guys from Aquele Nerd Podcast. This is Hugh Jackman, the Wolverine. Welcome everyone. Faça os tiros valerem a pena. Ih, rapaz. Bom, galera, é isso. Vamos lá, vamos falar sobre... A gente pode chamar um pouco esse programa de Guilty Pleasure, sobre os Guilty Pleasure que a gente gosta. Mas assim, tem sempre uma questão aqui que eu acho que é legal a gente discutir, porque às vezes o Guilty Pleasure a gente sabe que é ruim, mas a gente assiste ali pra descontrair, pra curtir. Só que a questão é, e quando a obra você vê, você testa e você sabe que não é ruim, mas os críticos não gostou. Eu acho que esse é o ponto da discussão que hoje a gente apontar isso como, por exemplo, eu usei o exemplo na abertura do Crimson Desert, né, que é um jogo novo que saiu agora, e teve muita crítica, muita gente falando, teve gente que deu nota 4.5, né, quem sabe, sabe. E aí, tipo assim, isso daí... fica meio, será que a galera quer chamar atenção com essa nota? Porque não é um jogo 4.5, né, Gil? É um jogo, no mínimo, nota 8. Então, assim, o porquê disso? Vai muito, às vezes, sempre é pelo gosto pessoal da pessoa, obviamente, mas e a parte técnica disso? Onde que fica? Qual é o linear da parada, sabe? Eu acho que é interessante a gente comentar isso e comentar também sobre o público, porque o público... Ele vê essas paradas e vai muito na onda, às vezes. Às vezes o público tá mó afim de jogar uma parada, mó afim de assistir um filme, uma série, mas aí ele vê um comentáriozinho da pessoa que ele gosta falando que não curtiu e já não assiste mais. O que vocês acham disso? Eu acho que é importante a gente ter um nivelamento entre as duas coisas, Renata. A percepção da obra pelo aspecto artístico, vamos dizer assim, e também pelo aspecto técnico, né? Uhum. E isso, se a gente for aplicar... eu sempre classifiquei o universo nerd em 3 pilares. Cinema, né, englobando tudo que é produção nessa área, série, animação, tudo mais. Uhum. Games e música. Música também.
Com certeza. É que até é um tema que a gente explora pouco, né, Renato? Eu sou de uma geração mais antiga, vamos dizer assim, e eu sou muito da contracultura. Então eu nunca tive o hábito de consumir crítica antes de consumir o produto. Isso é da minha geração. Se você pegar qualquer pessoa da geração ali anos 70, 80, você vai perceber muito esse perfil. Porque a gente foi educado culturalmente para experimentar primeiro. E assim, depois você vai ler resenha, depois você vai ler crítica. Eu poderia citar aqui vários momentos aí que eu participei. Por exemplo, chegava um disco novo no mercado. Eu não vou citar a banda, nada, por essa questão autoral. Aí, de repente, você, sei lá, 15 dias, um mês depois, ia na banca, pegava uma determinada revista e ia ver as reviews daquilo. Naquela época era muito comum dessas revistas ter 4 análises, 3 críticos diferentes. Um elogiava, assim, horrores. Aí o outro ficava procurando pelo em ovo, literalmente, para desmerecer a obra, porque ele às vezes não se alinhava com aquele artista, ou com aquele perfil musical, ou com aquele gênero. Então, o lance da crítica é a opinião pessoal de uma pessoa igual a você. Só que é uma opinião publicada, divulgada. E isso se torna público, e a partir do momento que você se orienta por essa opinião, você também tem que ter o compromisso do discernimento para falar, olha, é o que essa pessoa achou. Não pode já presumir que essa é a expressão da verdade e que isso define a obra, porque tem centenas de argumentos possíveis aqui, mas o principal que eu defendo é, você pode estar se privando de algo que você poderia gostar muito. Cinema, por exemplo, Gil, eu gosto de usar esse exemplo porque eu vejo muito canal no YouTube de crítico, né? O cara que ele se considera um crítico, ele se chama de crítico, só que na real, pra mim, assim, eu não sei na opinião de vocês, mas pra mim um crítico, pra ele fazer uma opinião, falar sobre câmera, fotografia, áudio, edição, ele tem que ser formado em cinema, no mínimo, sabe? No mínimo. E eu conheço vários críticos do YouTube que não são formados em cinema. Assim, eu não sei, igual eu falei, não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu acho que para um cara julgar uma obra dessa e às vezes acabar destruindo uma obra dessa por conta da opinião dele, porque uma opinião de uma pessoa que tem um público grande, por exemplo, o cara tem ali 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, a opinião dele vai pesar nessas obras. Então, se ele vai ali num vídeo e coloca a opinião dele estragando a obra, fala assim, essa é uma obra nota 4, né? Uma nota 4 de 10. E é ruim nisso. Beleza. Boa parte da audiência que assistia aquele vídeo não vai mais ver o filme, não vai mais dar dinheiro para aquela obra, que às vezes é uma obra que a pessoa vai ficar apaixonada, é uma obra maravilhosa. Só que o gosto do crítico não deixou aquilo acontecer. E por onde, às vezes, ele tirou essa parte técnica dele, se ele não é nem formado nisso, sabe? Isso daí me incomoda muito, eu conheço vários, cara. Sim, eu acho que tudo parte de um termo chamado credencial, sabe? Então, qual é a credencial da pessoa que está fazendo a análise? Igual você falou, tem que ser formado, tem que ser especialista, tem que ser do meio. O problema é que, assim, a internet é uma plataforma tão democrática que ela dá voz para todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, ela cobra de todo mundo a responsabilidade de fazer os filtros que todo mundo tem que fazer na vida. Então, você tá vendo um canal de YouTube, o cara tá falando determinadas coisas, você discordou, vai ver a credencial do cara. Você é formado, irmão? Você fez o quê? Qual que é a tua experiência para você confrontar com isso? Eu vou fazer uma parte assim, bem rápido aqui, já que a gente está contextualizando o episódio, né? Eu acho que qual que é o crítico que merece respeito? É o crítico que prova que tem conhecimento, que tem fundação. Exato. Então, eu vou citar um exemplo aqui, sem citar o nome, mas nesse sentido dos guilty pleasures, né? Coisas ruins que a gente gosta, eu tenho um. Eu gosto muito da série dos Anéis de Poder da Amazon. E aqui eu já tenho certeza que abre um precedente para discussões e discussões. Mas enfim, eu gosto do produto. Horrível. E aí, cara, eu tive o prazer de conversar pessoalmente com um cara mestrado em universo de fantasia. E ele falou, olha, a série, ela deixa a desejar tecnicamente, construtivamente, por conta desse aspecto, desse outro aspecto. Então, ele foi pontuando item a item, fundamentado
na formação acadêmica dele. Cara, como é que eu vou questionar a percepção desse cara? Então não tem por onde fugir. Ok, desconstruiu o meu prazer de assistir a série? Em nada. Porém, eu assisto sabendo que ali poderia ter outra argumentação, poderia ter outra narrativa, outra construção, outra opção estética, sabe? Outra opção de cenário, talvez. Aí isso talvez até enriquece a tua percepção da obra, porque você sabe mais, porque você leu uma resenha, uma observação, uma crítica construtiva de alguém que entende do negócio. Agora, quando você sai desse cenário, o que sobra é o achismo, né? É o achismo. E uma partezinha que também eu acho que cabe, quando o cara tem essa quantidade de influências sobre as pessoas, a opinião dela passa a ter valor. É o que eu disse. Então, valor até eu tô falando no sentido financeiro mesmo. Porque se um produtor de conteúdo, se um produtor de games, se um produtor de filme, de série, ele quer impulsionar o sucesso daquele produto e ele conseguir, de alguma forma, lícita ou não, transparente ou não, seduzir influenciadores com esse poder todo de elogiar a sua obra, ele meio que garante sucesso, ainda que temporário, porque eu acredito sempre que no fim o público vai assistir e vai dar o seu parecer. Ó, elogiaram demais, eu assisti e não gostei. Ou falaram mal, eu assisti e achei fantástico. Então, assim, eu só queria pontuar isso porque a gente está falando de nota, e nota para mim é percepção da qualidade daquilo que você está investindo o seu tempo para consumir, para assistir, para se divertir, para ter seu lazer, né? Eu falei Então, da questão da pessoa ser, por exemplo, formada em cinema, esse tipo de coisa, mas não necessariamente só isso que condecora a pessoa a ter a percepção sobre aquilo. Eu acho que se a pessoa também tiver um know-how sobre, sei lá, trabalhou muitos anos escrevendo para um jornal, muitos anos escrevendo uma revista, muitos anos trabalhando em redação de site, sabe? Eu acho que é válido também, porque ali cria uma experiência, porque querendo ou não, a pessoa ela não precisa ter um diploma para provar que ela sabe de uma coisa. A questão aquela pessoa ela tem background para falar aquilo, ela tem conhecimento suficiente, essa a parada. Olha só, eu tenho outra coisa também pra falar sobre isso aí, que o crítico, querendo ou não, todo mundo aqui tem um gosto específico pra algum gênero de filme. E quando a pessoa vai fazer a crítica, ela faz a crítica baseada no que ela mais gosta. Sei lá, uma pessoa que gosta mais de filme de terror, como o Pedro, ou de fantasia, como o Renato e eu, vai basear a sua opinião baseado naquele gênero que você mais gosta e vai destrinchar sobre essa opinião. Tem muita pessoa que faz uma opinião tipo, ela gosta mais de filme de, sei lá, romance. E ela vai falar sobre um filme de super-herói. Talvez ela não goste muito. Ela vai basear tudo naquele gênero que ela gosta nesse filme de herói, ela não vai gostar. Porque não vai ter aquele componente que ela gosta, entendeu? Então a opinião vai ser muito embasada no que ela gosta em cima do que ela viu. E isso não vai dar muito certo, sabe? Então, o certo a se fazer é o quê? Você basear a sua crítica, ou quer dizer, a crítica que você vai ver, naquele crítico que gosta do mesmo tema que você. Se um canal de super-herói vai falar uma crítica, você tem que levar mais em consideração essa crítica do que em outro crítico que gosta, sei lá, do filme sueco de 1930, sabe? Porque não vai ser a mesma coisa, porque ele vai... Esse cara que gosta de super-herói, ele vai gostar da mesma coisa que você. Então ele vai ter provavelmente o mesmo gosto que você. Não só isso, né, Thiago? Ele vai ter uma experiência de conteúdo que ele já viu antes pra ele comparar, porque no final das contas é uma régua de comparação. Você vai pegar um novo filme, você usou o exemplo de super-heróis, aqui é um podcast nerd, então a gente vai comentar sobre isso, é óbvio, né? Você pega ali um novo filme da Marvel, aí você vê o que a Marvel já fez pra gente comparar, aí você compara, aí depois você compara a parte técnica, o filme é bem atuado, é bem filmado, não sei o quê, aí depois a direção, tem tudo isso, sabe? Não é só também o gosto, né? Tem a questão técnica também, que eu acho que é a parte mais importante. Não, sim, isso aí tá implícito, mas o ponto você não tem que basear a crítica de uma pessoa somente naquele crítico, você tem que variar o seu leque de críticas que você vê, sabe? Um filme que lançou agora de ficção científica, lá, o Devorador de Estrelas. Você vai procurar um crítico que fala sobre aquele filme que goste de ficção científica. Exato. Perfeito. De terror, que goste de terror, sabe? Não adianta você pegar um crítico só
e querer que ele goste de tudo que você gosta, ou que ele fale tudo bem embasado sobre todos os filmes que vão lançar, porque não vai dar certo, sabe? Querendo ou não, uma coisa ele não vai gostar que você poderia gostar e você não vai ver. Porque a crítica, quando a gente vai pensar basear nisso, é igual o Gilmar falou. Ah, tem uma pessoa que é especialista, então ele conseguiu me mostrar dentro de algo que eu gosto, que aquilo não era tão legal da forma. Mas mesmo assim eu me diverti, porque ele mostrou a questão de roteiro, direção, fotografia, que isso é que é a parte da galera da crítica, né? Mas isso não quer dizer também que a gente não vai se divertir, igual eu vou lá, assisto o filme, todo mundo falou mal, mas eu me diverti, né? Então esse conflito aí é complicado, cara, entre crítica e público aí, vai se estender pro resto da vida, cara. A gente vê muito exemplo, Pedrinho, inclusive essa ideia, essa pauta foi ideia do Pedro, que a gente tava comentando sobre esses streams, né, Pedro, que eles lançam muito conteúdo, muita coisa, que claramente não é tão bom assim, sabe? Você sabe que é um negócio baixa renda e tal ali, ou é feito meio nas coxas, só que ganha o público às vezes, porque o público nem sempre quer estar assistindo alguma coisa cabeça, né, Pedro? O público às vezes só quer passar um tempinho ali, chegar em casa cansado, ligar a TV, desligar a mente, ficar ali assistindo e curtir. Ninguém quer ver todos os filmes suecos de 1930, sabe? Preto e branco. Cara, às vezes você só quer chegar em casa e ver uma ficção científicazinha ali, nada a ver com nada, mas beleza, é legal. A história é legal, acabou. Dá o exemplo, né? Você não quis ir no cinema ver Cavaleiros do Zodíaco, mas você não vai perder a chance agora de dar o play em casa. Qualquer coisa você dá uma... É bem isso, cara. Eu acho que a questão da credencial que eu mencionei anteriormente é exatamente isso. Nessa credencial você vai ver o alinhamento do crítico, o perfil de coisa que ele sempre acompanha, sobre o que ele tá sempre falando. Você não vai pegar um cara que curte MPB fazendo análise de um disco de heavy metal, por exemplo, porque certamente vai destoar a crítica dele, porque vai escapar aspectos técnicos, nuances, histórico, enfim. O músico ele pode até saber coisas sobre nota, percussão, essas coisas, mas a opinião dele vai ser embasada no gênero que ele gosta, sabe? Perfeito. Se ele gosta de MPB, ele vai querer... Ele não vai gostar tanto de heavy metal porque não tem aqueles elementos que a MPB tem, sabe? Sim. Então vai ser muito embasado nisso. E eu também, comparando a crítica especializada com o público geral, eu acho que nenhum tá certo e nenhum tá errado, sabe? Porque às vezes o crítico, ele faz a crítica dele ali e ele fala, a minha opinião que é a correta é isso daqui, se você concorda ou não, deixa aí, né? Só que, cara, nenhum nem outro tá certo. E também, muitas das vezes, ele analisa elementos que muitas vezes o público não analisa. Tipo, enquadramento de cena, fotografia, como é que foi usado esse filtro, como é que foi usado esse argumento dessa cena. Ambientação, né? Exato, tudo isso. E às vezes o público tá nem aí, ele só quer ver o filme e acabou. Então, muitas vezes, a nota de um filme cai muito por causa disso. Sei lá... Todo Mundo em Pânico. Provavelmente se for ver no Rotten Tomatoes aí, deve estar uma nota baixíssima de crítico. Porque muitas das vezes, o filme não tem isso de enquadramento, aquela regra de ouro, dos quadrados lá. Não vai ter isso porque é um filme, de humor, que satiriza vários outros filmes, que eles não ligam pra isso, eles querem saber do humor. Eles não ligam pra esse negócio de fotografia tanto assim, do que um outro filme que, sei lá, do Nolan, sabe? Então, muitas vezes, o crítico ele analisa esses elementos que pro público não faz diferença, sabe? Acho que é legal a gente falar também sobre o impacto das redes sociais nas críticas e no público. Porque eu acho que hoje em dia, no tempo que a gente vive, as redes sociais, elas têm uma força muito grande, né? O influenciador hoje em dia, ele causa um impacto muito grande na opinião da pessoa no final das contas, assim. E o quanto isso é problemático? Eu acho que muitas das vezes esse é o maior problema quando um filme tem ou um jogo, ou uma série tem ali uma nota muito baixa e o público gosta muito. Muito vai por conta da opinião daquele influenciador ou por conta do que outras pessoas estão dizendo, porque eu já vi vários casos, principalmente em games, o Gil sabe disso também, em que tem a opinião de manada. Isso tem muito nos games, que
principalmente nos caras que fazem flame na internet. Ah, não gosto daquela marca, então eu vou falar mal daquele jogo, porque mesmo sabendo que aquele jogo é incrível, mas eu vou falar mal porque não tá na marca que eu gosto. Isso acontece... O antigo console war, né? Só que alimenta esse... Acontece muito isso daí também. Tipo aí. E, cara, eu acho que é até pior do que os filmes e séries isso daí nos videogames. O que é uma loucura, mano, uma loucura. Beleza, assim, jogos são muito mais caros do que filmes e séries pra você acompanhar e você assistir, né? Então você tem que pensar muito bem antes de comprar. Um jogo hoje em dia é R$400, né? Se você for comprar um jogo, sei lá, um exclusivo da Sony, é esse preço aí. E aí, cara, o que você faz? Você vai ouvir a opinião dos críticos ou você vai apostar, investir seu dinheiro naquilo que pode ou não, né, te trazer ali um benefício? Primeiro, a gente tem uma regra clara para quem joga videogame: não faça pré-venda de jogo nenhum, sabe? Jogo nenhum faça pré-venda, a não ser que você tenha 100% de certeza que esse jogo vai ser bom, cara, porque você fez a pré-venda desse jogo e ele pode te decepcionar assim de um tanto, e você pode ter jogado dinheiro fora. E outra coisa, né? A gente sempre brinca com uma frase aqui: se é a primeira vez que você tá jogando, é um lançamento pra você, não é, senhor Gilmar? Então Sim. Não precisa jogar ele no FOMO. A galera fica ali no hype só porque tá todo mundo falando daquilo naquela semana, que é outro problema também que pega, né, jogos que, pô, tá na semana de lançamento do GTA 6. Usei um péssimo exemplo porque GTA 6 todo mundo vai jogar. Mas, tipo, vou usar outro exemplo aqui. Ah, vai lançar um jogo novo do Batman, ou um jogo novo, sei lá, o Pragmata, o novo jogo que lançou essa semana aí. Vou usar ele como exemplo. Todo mundo tá falando sobre ele nas redes sociais, principalmente nas áreas de games, né? Criador, influenciador de games nas redes sociais vai estar falando desse jogo essa semana, independente. Semana que vem vai ser outro jogo. Então, essa semana agora, eles querem que você entre no hype pra você consumir o conteúdo deles, pra eles ganhar grana em cima disso, sabe? Para as empresas venderem o jogo, porque o período de venda nas primeiras semanas do jogo é o período mais importante ali, né? Então eles querem vender e, cara, o FOMO ele existe. Se você cair nele, se você entrar no hype, você vai jogar dinheiro fora nisso. E jogo é o seguinte, galera, igual eu falei, você pode esperar daqui 3 anos, o jogo vai estar tipo R$20, o jogo de R$400, vai ser o mesmo jogo, tá? O mesmo. Sim. Não vai mudar nada e ele vai estar muito melhor, né, Gil? Sim. Eu acho que o universo gamer, dentro desse macro universo nerd, o universo gamer ele tem algumas particularidades e essa talvez seja a mais determinante deles, que é a questão do Flame War. Porque existe, assim, uma coisa intrínseca acho que o brasileiro, de modo geral, mais até acentuado um pouco, gosta demais desse bairrismo, dessa rivalidade, sabe? Eu acho isso, cara, simplesmente desnecessário, porque, meu, é o teu lazer, você vai jogar isso dentro da tua casa, você vai jogar isso no teu universo, no seu tempo. Você tem que brigar com alguém porque aquilo que você vai jogar tem que ser a melhor coisa do mundo, né? Ou pior do que isso, você tem que brigar porque o teu pedaço de plástico com chip dentro é mais precioso do que o do seu concorrente, ou do seu amigo que escolheu outra plataforma. Mais poderoso também, né? Mais rápido. Então, Thiago, mas eu acho assim, a questão da especificação técnica, até tudo bem, né? Olha, esse videogame novo é o mais poderoso que existe. Cara, a gente sabe que no fim a experiência é sentar no sofá com o controle na mão e jogar. De repente você precisa sentar com o Cyberpunk no último patch de melhorias que saiu no PlayStation 5 Pro, ou que tá pra sair agora por esses dias, e que tá absurdamente sensacional. Você citou um exemplo muito bom, Gil. Mas, ó, o Cyberpunk, foi legal o Gil ter citado ele, porque ele é um jogo desses que teve uma nota baixíssima no lançamento. Ele tem uma nota de usuários de 57 ali no lançamento. E pós-lançamento, ele passou de 80 a nota dele. Então, a gente vê que o público não é sempre, né, o vilão da história ali, porque a galera vê muito, o que importa é a opinião do crítico, né, mas e o público? E é uma coisa que eu até quero perguntar pra você, Gil, e o Pedro aí também,
o público ele tá se tornando mais poderoso na decisão final? Nossa, totalmente. Tem gente que faz questão dessa experiência extrema. Precisa jogar o último patch da última versão e aí... Cara, se você for seguir o hype de especificação técnica de mais poderoso, o cara vai investir grana todo mês e nunca vai ter um hardware Exato. É o que aconteceu com o PS5, né, agora, com o PS5 Isso. Pro. Muita Exatamente. pessoa comprou, melhor, só que é isso aqui melhor, sabe? Não muda quase nada. Aí, já tem um cara que ele senta ali com o Nintendo Switch no colo no sofá, enquanto a esposa tá assistindo o dorama, a novelinha E dela. não tá nem pra gráfico. E o cara vai lá e põe um Undertale, mano, e o cara delicia com aquela experiência, você entendeu? Então, assim, como é sempre no fim uma experiência individual, então tem que ter sempre a sua opinião como a que mais vale. Esse é um ponto. Agora, essa questão da percepção de valor, cara, ela muda, o produto muda. Cyberpunk chegou todo quebrado, todo ferrado, nota baixa, péssima avaliação, a produtora passando por severas críticas e aí todas as redes sociais massivamente em cima, porque é uma produtora que vinha de um sucesso absoluto anterior, que era o The Witcher 3. The Witcher, sim. Né? Então, assim, o caráter dessa empresa inteiro foi colocado à prova em escala global. Mano, isso é um desafio enorme. E nós estamos dentro do universo da nota, dentro do universo da aprovação do crítico e da aprovação do consumidor. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Cyberpunk, ele tá acho que tá abaixo do nível de expectativa pro GTA 6, não tá? Vem o GTA 6 e eu acho que logo depois vem o Cyberpunk, não vem não? Porque eu lembro que na época... O Cyberpunk você tá falando? Não, esse que lançou, o 2077. Cara, eu vou usar como exemplo de hype. O nível de hype tava muito alto na época. Concordo contigo, Eu vou usar como exemplo assim, eu até, na época, tava conversando com um amigo meu, e, cara, o nível dele também tava absurdo, o meu tava absurdo. Eu tenho uma história que eu contei aqui, do que aconteceu comigo com o Cyberpunk. Eu comprei o Cyberpunk, a versão de PlayStation 4, né, e o meu PlayStation 4 estragou. Foi até o PlayStation 4, depois que eu dei pro Pedro, ele arrumou. Ele estragou o PlayStation 4 na semana de lançamento do porra de Cyberpunk, estragou. Jogo não chega. Aí eu falei, quer saber? Eu fui lá e comprei um Xbox One X. Lembra de aquele Xbox que eu tinha? Comprei o Xbox One X, beleza, tô lá. Comprei o jogo na pré-venda no Xbox também. Passou um tempinho, o jogo do PlayStation 4 chegou, né? Aí, o que acontece? Renato, fazer negócio, vendi o Xbox. Vendi o Xbox por quê? Vou dar entrada e vou comprar o Play 5. O Cyberpunk lançou muito perto do lançamento do Play 5. E aí, vou comprar o Play 5. Vendi o Xbox One X, já tendo comprado o Cyberpunk lá, que tava em pré-venda que eu tinha comprado, mas não tinha lançado ainda. E já tava com a caixinha chegando do PS4 do outro Cyberpunk. Fui lá, comprei o PS5, Cyberpunk chegou, cadê o PS5? Levou um mês pra chegar o PS5. Fiquei com 3 Cyberpunk, para não me deixar mentir. Só de Cyberpunk. Aí, Thiagão, cara que gosta mais de Cyberpunk. Eu tenho esse Isso daqui, aí esse aqui eu comprei na pré-venda. Esse daqui eu comprei também, que é uma edição de luxo, né, que vem com as firulas. E tem o do Xbox também que eu comprei. E tem o do PC também que eu comprei depois. Então, é o jogo que eu tenho mais versões. Só que eu tive uma sorte. O Cyberpunk lançou com muita cagada. Total cagada. Então, todas as empresas abriram uma página específica lá. Pra quê? Pra você ir lá e pedir estorno da compra. Então, os que eu comprei digitalmente, eu devolvi. Não sou trouxa também, né? Sim. Aí eu devolvi, mas Cyberpunk... Olha. Júlio falou, não sei sobre a quase falência da CD Projekt Red aí. Foi o Renato que ajudou ela aí, ó. Se erguer, ó. Comprou 4 Cyberpunk. Horas ou mais. Ele reinvestiu na reestrutura da... Ele confiou no produto. Eu só não comprei a edição que veio o boneco, porque é foda também, né? Mas essa edição aqui é bonitona, ó. Olha aí, cara. Isso aí é bonito. Mas em nível de hype, cara, sim, eu acho que depois do GTA 6, acho que o Cyberpunk é o caso mais veemente de hype, né? E eu acho que houve ali dentro do cenário de produção do jogo uma bagunça, a expectativa dos investidores, a expectativa dos produtores,
Enfim, Isso também recende também um medo agora, atual, né? Do GTA 6. Por causa Sim. do hype. É. Tá muito grande, teve 3 ou 2 adiamentos já. eu acho que aqui cabe um ponto interessante do são nosso 2 debate. Acho que aqui cabe um ponto interessante do nosso debate, que é o seguinte: quando o hype atrapalha o produto. Sempre. Na maioria das vezes. E eu vou na dizer, maioria- Sempre. e eu vou dizer por quê. Assim, a gente sabe que o ciclo de lançamento do produto, um pouco mais no universo de games do que de filmes, né? Eu acho que no universo games ecoa muito mais, propaga muito mais esse cenário. Anuncia o jogo, uma proposta enorme, aí vem vídeo de demonstração, vem vídeo de jogabilidade, e você cria aquela ansiedade para jogar aquilo, porque a produtora tem crédito, o histórico da produtora de sucesso é enorme, o produto anterior deles continua vendendo horrores, como é o caso do GTA, né? E aí começam aquelas pré-análises, né? O pré-lançamento e tal. Aí chega de novo a figura do crítico, do analista, né? Que vai avaliar o produto. E cada um, além de ser crítico, porque por mais que você seja profissional da área, você também é fã, você também é consumidor. E aí você estabelece para você, no seu imaginário, que aquele produto vai ter, assim, coisas cabulosas, enormes. Vai ser espetacular isso, vai ter, nossa, assim, tal. E às vezes, eu não vou pegar o caso do GTA específico, mas vamos pegar assim, recorrente que nem sempre o produto chega e entrega todas aquelas expectativas. Sim. E você Aí também eu acho que é o caso do erro da produtora, né? Porque ela mostra uma coisa que ela sabe que não vai conseguir entregar. Exatamente. Eu tenho na minha mente um exemplo aqui, límpido, da E3, quando mostraram um trailer de Watch Dogs, o primeiro. Sim. Cara, o trailer era incrível, era magnífico. Eu fiquei encantado com aquele jogo. Eu fiquei, caraca, que jogo é esse de hack e o cenário vivo, sabe? A cidade viva, como se fosse o que espera agora de GTA 6, né? O gráfico também lindo. E, cara, quando chegou no o jogo, o negócio era poligonal, o negócio. Não exagero. Não, mas era feio o gráfico. Feio. Perto do que o trailer entregava. Saiu pra PS3, né? Por isso que era feio. Então, exato, eles sabiam que não podia entregar nada no PS3. O GTA V no PS3 não era nada daquilo. Mas você tá usando um exemplo, você tá usando um exemplo do Watch Dogs, e a gente vivia naquela época, eu lembro bem disso, em que ninguém se importava em saber isso antes do lançamento, sabe? Ninguém era naquela coisa assim de, será que o trailer é fake ou não? Não tinha isso antigamente, sabe? Mas, cara, teve um downgrade enorme que ficou muito... Ficou The Division também, perceptível The Division também foi. Não, sim, tanto que morreu. O The Division agora... lançou The Crew também, The Crew, o primeiro. Vamos expandir a bolha um pouquinho, então. Essa geração PS3, particularmente o PS3, né? E aqui sim, até uma crítica mais severa. O próprio evento E3 de divulgação, de anúncio do PlayStation 3 como hardware, foi uma grande bolha de imaginação, tanto do público quanto da crítica, porque o que foi mostrado ali, Killzone, MotorStorm, para citar dois dos grandes, e que depois, quando chegaram, nossa, passava muito, mas muito longe do que tinha sido anunciado e mostrado. Então, sim, Thiago, o teu comentário faz todo sentido. Os dois únicos exemplos que as pessoas citam. Esses daí do Killzone e o do Watch Dogs só. Aí a empresa cria essa percepção no público consumidor, num produto futuro, sem ter a convicção de que ela vai materializar aquelas ideias, né? Aqui eu pego de novo o gancho do Cyberpunk, porque Cyberpunk é um dos meus universos favoritos, é um dos jogos que eu tenho a maior carga de horas jogadas na vida. E apesar de hoje, para mim, ele ser um produto espetacular na proposta dele, ele não chega numa nota 10/10 para mim, porque lá atrás a CD Projekt Red falou coisas, indicou jogabilidade, mecânicas, que depois ela veio limando, ela veio cortando, porque não era passível de entregar, entendeu? Então, assim, por isso que eu insisto no que nota e experiência, fica com a experiência, porque a experiência é a coisa real. E se você vai jogar no hype, no calor do momento, ou se você vai jogar um ano depois, né, Pedrão? Muitos anos depois.
Como? Se você vai jogar na hora ou depois, Muito, Gil, muito. é você e a sua experiência que vai ficar, entendeu? Um tópico aqui muito interessante que eu quero trazer aqui, que é o papel da nostalgia nessa história. Porque a nostalgia, ela cria essa conexão emocional com o público, né? Por exemplo, você gosta de uma obra e você vai, mesmo sabendo que às vezes é ruim, você vai ter aquela tendência de gostar dessa obra, porque ela tem esse apego nostálgico com você. Isso daí, cara, é com qualquer coisa. Filme, série, música, sabe? Qualquer coisa. E o quão longe isso vai, eu queria perguntar pra vocês. O quão esse papel da nostalgia é importante, assim? É importante até certo ponto, cara. Porque teve os filmes aí que voltaram à tona, todo mundo no hype. Quando foi assistir, a crítica colocou ele lá em cima. Aí o público não gostou. E tem outros filmes que a crítica massacra. Vou dar um exemplo agora que tava em ênfase. Todo mundo gostou da franquia Pânico. Ah, o Pânico de 23 tava da hora, o Pânico de 24 tava da hora. 76% de aprovação dos críticos, 91% do público. Galera gostou. Aí faz lá 160 milhões. Aí vem o 7. Ah, as irmãs não vão participar, o diretor não vai participar. A crítica jogou lá embaixo, 30%. O público, 75%. Foi o filme que mais faturou, 212 mil. Então, alguma coisa ali não bateu, cara. Vai ter o 8. Furou, mano. Rodou, a galera gostou. Quem foi no cinema entendeu que aquilo ali é o Pânico de verdade. Sempre que aquele plot maluco deles, e boa, mano. E assim, tem vários filmes, mano. É o que aconteceu com o Mario Galaxy, né, Pedro? Mesma coisa, você pega Mario Galaxy, você pega a franquia ali de Transformers, é a mesma parada, mano. Tipo assim, a galera detona. Eu acho que o Mario Galaxy pode ser um pouco diferente. Porque o Mario, ele tem um fandom muito grande. E um fandom, querendo ou não, tem aquelas pessoas que... Pode ser qualquer coisa que você faça, pode ser uma merda colossal. Eu sei pra onde você tá indo. E a pessoa ainda gosta, sabe? Mas, ó, eu discordo um pouquinho disso daí da questão do Mario, porque o Mario, cara... Porque tu gosta do Mario também. O filme do Mario, ele é um filme feito pra quem é fã da franquia, pro quem jogou os jogos. Por quê? Ele tem muita referência dos jogos. E às vezes o crítico que vai lá assistir o filme, ele vê aquilo, não entende aquelas referências. Não, sim, é o que eu falei Vê personagem jogado. Cara, mesmo quando um filme tem muita referência sobre o material original, fica uma merda às vezes. Posso te dar um exemplo de um filme que foi péssimo nas críticas e foi bem com o público? O filme do Warcraft. Porque o filme do Warcraft, ele joga muita referência, muito exemplo, muita história paralela, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, mas não mostra. Pra quê? Pro cara que acompanha o World of Warcraft, o jogo, ele sabe daquilo, não precisa ficar explicando. Sim. Então eu acho que, beleza, foi um erro do diretor, ele querer fazer um filme só pra quem jogou o jogo, né? Foi um erro dele, porque se você quer criar uma obra pro cinema, você tem que criar uma obra pra todo mundo que vai ao cinema, e não só pra fã, porque senão você vai lá e lança num streaming da Blizzard, vai lá e vende o filme só pra... O oposto desse filme do Warcraft deve ser o Resident Evil, né? Que o Pedro gosta. Cara, é um ótimo exemplo, exemplo, porque o Resident Evil, então, aí que tá, ele não tem nada de Resident Evil. A gente que é muito fã, né, Pedro, da franquia Resident Evil, a gente sabe disso, que a galera sempre pede, pô, acompanha os jogos, fazem fiel aos jogos, eles nunca fazem, eles sempre fazem diferente, por medo, sei lá, ou por não conseguir fazer direito. E aí, cara, os filmes da Mila Jovovich lá, é um ponto fora da curva, porque apesar deles não serem fiéis aos jogos, eles só terem referências e personagens, né, Pedro, que aparecem nos jogos, eles fizeram um sucesso inacreditável. Sim. É nível Velozes e Furiosos de sucesso, sabe? Não, eu tô falando sério. O Velozes e Furiosos é outro exemplo. É um filme que vai mal na crítica, mas o público ama. O Resident Evil... tem que falar, o Velozes e Furiosos tem um ponto, né? A partir de qual o Velozes e Furiosos tá falando? Todos. Não, porque os primeiros eram bons. Agora, passou do quarto, acho que aí começou uma merda, velho. Mas, ó, o Pedro, essa questão do Resident Evil é foda, né? Porque a gente foi ver os Resident Evil, os últimos, no cinema. Eu lembro que a gente foi, pelo menos o último também.
E a gente lembra, cara, a sala é cheia, velho. Todo mundo quer ver aquilo. Por quê? Tem a galera, pegou a galera que é fã dos games, falou, pô, é o que tem, então vamos aceitar. Vamos assistir, né, Pedro? E Sim. tem a galera que é o público grande. Por exemplo, eu tinha uma amiga, a gente via o filme do Resident Evil, ela não jogava os jogos, mas ela se amarrava nos filmes. Sabe? Eu lembro que quando saiu aquelas TV 3D, ela comprou uma TV 3D e ela comprou o filme do Resident Evil só porque era o melhor 3D que tinha depois do Avatar, que não sei o quê. E cara, a galera se amarra, né, Pedro? Ela jogou, falou que porra era aquilo. Falou que merda, cara. Por que eu o jogo, caralho? Mas, ô, Renato, a gente tá falando de obras aí, né? Resident, Velozes e Furiosos, Mario. E dentro do tópico da discussão nossa aqui de nostalgia, cara, nostalgia ela se vende. Uhum. Por quê? Porque ela já tem uma memória afetiva pronta. Tem gente que associa a nostalgia ao produto novo, à ideia nova. Não. Nostalgia é uma ideia plantada. Já ela é persistente. Então, existe um universo mercadológico enorme em cima de nostalgia. É só pegar A gente tem um exemplo agora, recente agora, He-Man. He-Man, cara, exatamente. Olha que Quantas legal. pessoas só vão no cinema só por causa da dublagem? Que a gente viu, a gente exatamente. fez a postagem recentemente. Cara. Meu vídeo Milhões reagindo de- ao trailer dublado tá com mais de 1 milhão lá no... Vai lá ver no Instagram. O Garcia Júnior comentou, até o Eduardo Costa. Então, cara. Aí, ó, o He-Man brasileiro. E aí, olha pra vocês verem que legal. Então, assim, só embasa o meu comentário, porque a nostalgia, ela é persistente. Muita gente, inclusive, é arrastada, né, no hype do momento, da notícia, do produto novo, sem sequer conhecer a obra, sem ter assistido, né? Porque tem de gente que comenta, por exemplo, Caverna do Dragão e você vai ver, sabe as figurinhas, mas não assistia os episódios. Você entendeu? É. Então, a nostalgia, ela, dentro desse cenário de nota, de crítica, ela sobreviveu à crítica, ela sobreviveu à nota, ela sobreviveu à análise, e ela existe porque ela enraigou no imaginário popular. Ó, Mas, aqui ô, em Gil- casa eu tenho um exemplo perfeito desse exemplo de nostalgia, que é minha mãe. Ela normalmente não vai ao cinema assim pra ver blockbuster nem nada, não. Mas o filme do He-Man, o do Diabo Veste Prada, Ela quer ver. aqui, ó. Já tô até com o ingresso comprado já com ela. Que legal. Aí a gente, e ela, cara, eu acho que a última vez que ela foi no cinema foi pra ver Mulher Maravilha 1984. Meu Deus do céu. Um filme horrível. É horrível. Nossa. não. Horrível, mas a gente Mas, foi ó, ver. ó, Ela gosta. O Gil falou um negócio aí interessante da nostalgia. E, cara, a indústria, ela percebeu isso, porque ultimamente, cara, a criatividade acabou, velho. Eles pegam só franquias antigas pra fazer continuação, algumas eles até tentam fazer um reboot, algumas eles tentam. É porque o reboot, ele não casa muito bem com a nostalgia, porque a nostalgia, quando você lembra de uma coisa com carinho, você lembra daqueles personagens, você gosta daqueles atores, você gosta daquele mundinho que eles criaram, e aí se os caras vão lá e fazem com outros atores, Vocês têm noção quando for vir um outro Homem de Ferro, o outro Wolverine, o tanto que a galera vai chiar com isso? Então, tipo assim, tem essa questão também de eles aproveitarem o hype da nostalgia que a galera compra, a galera vai atrás, em jogos também. Jogos funcionam melhor por causa do remake, né? E as séries também tem isso, só que é um pouco menor, né? Mas, cara, se você parar pra ver, quando a indústria vai lá, e por exemplo, fizeram o Matrix 4, eles foram lá e, pra mim, mataram a franquia naquele filme lá, sabe? É um filme Matrix 4? Saiu esse filme? é um filme, assim, asqueroso, é deplorável o Matrix 4. E aí, cara, você para e pensa, até que ponto essa galera tá disposta aí, cara? Porque, ó, eu vou dar um exemplo aqui, o Sonic, o filme. A gente sabe como que o Sonic ia sair, né? O Sonic leproso, né? Aí depois a galera foi lá, Ugly Sonic. fez o lobby pra eles mudarem e tal, foram na internet, reclamaram, eles mudaram. Há controvérsias que falam que foi marketing isso aí. Então, Eu não mas sei ó, se é marketing o ou filme não. do Se Sonic, for marketing, foi um dos melhores marketing de filme dos últimos tempos. a nota do filme do Sonic pelos críticos, depois do lançamento, é 64. E do público é 93, cara. Qual é a explicação dessa porra, mano? Não tem. Nostalgia, cara. É a galera que é fã do Sonic, querer ver o Sonic ali na tela, velho. É só isso. Eu sei que o roteiro não é bom. A gente sabe? É qualquer coisa, sabe? E só que, cara,
às vezes você precisa ir pela onda da crítica? Não, cara. Às vezes você só Não. precisa assistir, cara. Assiste porque faz parte da tua infância, pô. Não, Né? o Sonic é um exemplo clássico de que se você construir uma história minimamente aceitável e você explorar os aspectos que aquela franquia, aquele personagem... Respeitar eles, né? Isso, considerar eles, trazer eles pra tela de uma forma crível, que a pessoa se identifica, ela revive aquelas experiências que ela teve quando ela lá atrás conheceu aquele mundo, aquele personagem. Cara, sucesso garantido. Sonic explorou essa fórmula, 3 filmes que bombaram demais, entendeu? E que num lugar que ninguém apostava. Ninguém apostava. Tanto que veio o Mario depois, né? É. O sucesso do Sonic com certeza impulsionou a Nintendo a querer fazer o filme do Mario. O Mario, o que lançou agora, né? O Mario do live action lá, Não. com certeza engavetou o Mario por muito tempo. Não. Lá o brabo. Assistem o filme do Tic Teco, da Disney, aquele filme live Esse é action bom, que fizeram. Tem o Sonic leproso lá, cara. Eles vão é porque Na Comic Con lá. esse filme do Tic Teco, ele quebra a quarta parede, né? Então, tipo assim, ele interage com outras franquias, né? E aí tem uma hora que ele chega numa Comic Con lá e tá esse Sonic sentado vendendo foto pra galera, vendendo autógrafo. Esse Sonic leproso é maravilhoso, cara. Depois dá uma olhada lá. Mas, ó, eu queria chegar numa parte aqui pra gente já indo pros finalmente. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu não vou muito pela crítica, dependendo do game, sabe? Do game. Só que do filme, às vezes eu dou uma olhada. Porque o filme é um pouco mais fácil do público geral ver, sabe? Do que o game. O game não é acessível tanto quanto o filme e a série, sabe? Principalmente a série, porque a série demanda de um tempo, sabe? Porque você vai assistir uma série hoje, você tem que dispor de um tempo ali, sabe? Umas 10 horas. Hoje em dia, geralmente, é 10 episódios, tem as séries 8 episódios, se for da Netflix ali e da HBO, né? Mas, cara, como que vocês decidem se vão ver a nota ou não? Se vocês vão pela onda do crítico ou vão pela onda do público? Pra mim é o seguinte, a crítica ela não está errada, mas também ela não pode mandar no meu gosto. Falar assim, ó, tá aqui esses números, você tem que seguir isso. Não é uma receita. E também o público não pode ser totalmente correto e aceitar qualquer coisa. A nostalgia vende bem, mas a questão de franquias às vezes não vende bem. Então tem esse contraponto. Eu acho que tem que buscar um equilíbrio ali, né? É direto, né, Pedro? Por exemplo, você é um cara que é muito fã de filme de terror. E sempre que vai ser um filme de terror novo, às vezes, né, comenta e tal, aí sai lá as notas, as críticas. Péssimo, uma porcaria. O Vocação do Mal Último mesmo, lá é um exemplo desse. Eu lembro que eu te mandei a crítica. A galera tava odiando. A tua esposa foi lá com você, assistiu, ela adorou o filme. Então, Ela cara, gostou. até que ponto essa parada é válida, sabe? Essa questão, cara, é mais igual a gente falou, tem que ter um equilíbrio, a gente tem que respeitar, como vocês falaram ali, uma crítica de um jogo é diferente de uma crítica de um filme. Por quê? Um jogo você tem que injetar uma grana, é alta. Em um longo tempo também, né? Você vai pegar uma meia entrada, um cartão te fornece algum benefício, você vai pagar R$25 pra ir no cinema. Ou às vezes ganha, né, o ingresso. Vai lá dar uma olhada, não me agradou muito, beleza, mas aí você pagar R$200, R$300 e não for algo que era aquilo mesmo que você queria, é meio complicado. Então eu acho que tem segmentos e tem que analisar bem, sim. Eu acho que o jogo tem que ser algo mais pontual, dar uma analisada, verificar em vários canais. O filme é mais por gosto. Se você pegar ali no meu aplicativo os filmes que eu tenho visto no cinema, você vai falar, não, nem acredito nisso. Não, o Pedro vê tudo. Mas, ó, o jogo também, Pedro, igual eu falei, né? Você pode esperar baixar o preço do jogo e o jogo, quanto mais tempo passa, mais atualizado ele fica. Porque geralmente as empresas, elas querem lançar o jogo logo, pra quê? Pra ir já arrecadando dinheiro pra pagar todo o investimento, pagar os funcionários, pra continuar pagar o desenvolvimento, né? E tipo, pagar a próxima IP deles, o próximo jogo deles que eles vão lançar. Então, eu acho que no caso do jogo, cara,
você não precisa ter pressa pra jogar, sabe? Igual eu falei, a não ser que é um jogo online, que você vai jogar com o teu amigo, vocês estão muito no hype. Por exemplo, eu posso dar o exemplo aqui do Ark Riders. O Ark Riders, quando ele lançou, eu fiquei muito no hype pra jogar. Eu joguei a beta dele. Então, tem muitos jogos que lança beta e demo. Já é um bom termômetro pra você. Então, tipo assim, lançou a beta do Ark Riders, eu e o Silas, que participa aqui de vez em quando, a gente jogou muito essa beta, cara. Jogou muito mesmo, assim. E aí, quando o jogo abriu a pré-venda, nem pensou, cara. Não, vamos comprar, né? Adorou. Se for 50% disso que a gente jogou aqui, pô... Olha, tô falando que não é pra comprar pré-venda, mas eu joguei. Mas eu joguei. E aí, tipo assim, mas eu joguei. Eu falo pegar pré-venda de coisa que você não jogou, né? Você não testou. E aí, cara... Eu platinei o jogo, velho. Fiz tudo. Tá lá o troféu de platina lá. Mais de 400 horas de jogo. Agora eu não tô jogando mais, porque já deu, né? O Silas ainda joga de vez em quando. Eu falei, não, pra mim já deu. Tem muito jogo, né? Pra ficar voltando. Sim. Mas o que o Pedro falou tem razão, cara. Muito vai pelo gosto e muito vai também pela tua pressa, né, Pedrinho? Comigo não pega, cara. Resident Evil fui pegar com 50 conto, hein? Pra mim, especificamente pra filme que eu vou falar aqui, o meu principal termômetro é trailer. Se o trailer for bom e me cativar... Então, esse que é perigoso. O trailer é perigoso. Porque ele pode enganar, ele pode ser muito bom no trailer, fora que hoje Esquadrão Suicida... Thiago, o trailer tá muito spoiler, cara. Não, depende do trailer, então, mas tem trailer que é muito bom e o filme é uma merda, como Esquadrão Suicida, o primeiro, né? Mas é um exemplo, né? Bem fora da curva, né? E tem trailer que às vezes não ele é ruim, mas o filme é muito bom. Um trailer que eu tenho como exemplo aqui é o que eu mandei pra você, A Hora do Mal. Eu vi no YouTube aqueles anúncios lá que não dá pra pular. Aí eu fui ver 10 segundos do trailer lá. Aí eu falei, interessante esse filme aqui. Aí eu fiquei de terror, sei lá o quê. Eu falei, te mandei. Pelo WhatsApp lá. Aí depois tu mandou pro Pedro. Aí foi bom, interessante esse filme. A gente foi ver o filme depois. O filme é muito bom, inclusive um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos aí. E cara, então, o trailer serve como um parâmetro, sabe? O trailer serve como parâmetro. Não é o definitivo, mas ele é um dos parâmetros que tem que ser seguidos. Então a gente já tem um parâmetro pro novo filme do Resident Evil, porque é o diretor da Hora do Mal. Será que vai ser bom? Então, outro parâmetro que eu tenho é o diretor. Porque o diretor também dita muito como vai ser o filme, sabe? Muito. Porque, exemplo, Nolan. Tu sabe que um filme vai ser um filme grandioso. Minimamente bom. Vai ser minimamente bom. Exato. Com uma trilha sonora boa. Às vezes confuso. Agora, sei lá, tu pega um Michael Bay. Tu fica naquela. Será que vai ser bom? Não, Michael Bay não dá pra confiar mais, não. Não dá pra confiar mais. Então, exato. Spielberg, 100%. Filho foda. 100%. Filho foda. 100%. Scorsese, foda. 100%. Agora, tu pega, sei lá, um cara... Tarantino, fez um 200% bom. Tarantino. Não, isso é... Agora, se tu pega um cara que fez um filme bom, aí tu já fica naquela, né? Por exemplo, um cara que pra mim, ele tá, assim, num nível de que pode confiar 100% hoje em dia, um cara novo, né, da indústria, é o Denis Villeneuve, cara. Pra mim, o Denis Villeneuve vai fazer um filme 100%. Ele tá naquela, né? Ele tá seguindo uma série de acertos. Mas ele não fez quase nada. Ele fez o quê? 5 filmes? Eu acho que foi no máximo. Então, ele tá numa série de acertos aí. Mas pode ser que uma hora ele consiga fazer um filme merda que... Não, com certeza. Se o cara fica pegando muitos projetos, ele faz. Mas geralmente quando o diretor é muito autoral, ele só faz aquilo que realmente ele bota a mão e trabalha naquilo por muito tempo. Não, sim, com certeza. Mas Tarantino é um exemplo, né? Ele fez, acho que quantos filmes até agora? No máximo 10, eu acho. Um pouquinho mais, eu acho. Mas tem uma coisa interessante, o Pedro quer falar aí. Fala o combo aí, Pedrinho. Pra vocês verem que eu não me rendo à crítica, ó o combo, Últimos, Eles Vão Te Matar, Pânico 7, O Som da Morte, A Empregada, Natal Sangrento. Olha, Empregada é bom. Natal Sangrento. Natal Sangrento eu vi também. Hora do Mal. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Aí você vê o combo, cara. Só filme terror. Não crítica. A galera bate pesado neles, mas eu tô lá. E pode falar, 90% desses daí vocês curtiu, né? Foi divertido, né? Então.
fácil. É porque Eu acho que o tem a filtro- questão da experiência também, né, Pedro? Porque Sim. a questão da experiência é que se você for no cinema, você vai curtir mais do que ver em casa, sabe? Às vezes vem em casa, você vai fazer uma pipoquinha ali, beleza, mas no cinema, né, tudo grandioso e tal, é maneiro. A experiência de Dragon Ball, né? É, Eu acho que o filtro na minha opinião, o filtro sempre vai ser a minha experiência. Eu não me oriento muito por crítica, assim, eu aceito muito a indicação de pessoas que eu conheço, de gente que vivenciou a experiência, que me conhece. E aí, obviamente, a pessoa tem uma noção do seu perfil, o tipo de coisa que você está sempre vendo, que você gosta. E com base nisso a pessoa fala, olha, veja, né? Mas, assim, eu odeio spoiler, né? todo mundo, né? Eu sei, mas eu, tipo assim, eu gosto muito quando a pessoa fala, olha, eu assisti isso aqui, gostei muito e eu acho que tem a tua cara, assista. E morreu aí, sabe? Pra mim é o suficiente pra entrar no meu radar. Eu acho Sabe? assim, pra gente chegar numa conclusão agora, dá a nossa opinião aqui e também auxiliar a galera e tal, e convidar vocês também aqui pra participar aqui dos comentários, né? Segue, por exemplo, você gosta de ver a opinião de alguma galera? O Thiago deu um exemplo excelente, que é você seguir pessoas que têm gosto parecido com você. Cara, eu tenho vários canais que tem, sei lá, 2 mil inscritos, tem 10 mil inscritos, ou 5 mil inscritos. Tem um amigo meu mesmo, que até participou aqui, que ele tem um canalzinho lá de 7, 8 mil inscritos, mas, cara, as opiniões dele batem com as minhas. Tipo assim, é muito perto, sabe? Muito perto. Lógico que nem todo mundo tem opiniões iguais, mas de vez em quando você encontra aquele criador de conteúdo que ele tem uma opinião parecida com você, sabe? Tipo, sei lá, 80% do que ele fala é parecido com o que você curte, né? Então, segue essa galera, sabe? Vê essa Não precisa galera. ser tão longe, às vezes é um amigo mesmo que sabe que tem o mesmo gosto que você. O Renato, toda vez ele me recomenda um jogo e ele sabe que eu vou gostar. Às vezes me enche o saco me mandando toda hora pra eu comprar o Ark Riders. Enche, mas ele provavelmente ele sabe que eu vou gostar. E provavelmente eu vou gostar sim. Vai gostar. Isso já aconteceu algumas vezes com os jogos, com o Pedro também. Eu faço o Pedro comprar vários jogos às vezes aí. Alguns ele não gosta, não. Mas assim, eu conheço, por exemplo, vocês três aqui, eu conheço bem o gosto de vocês aqui. Eu sei que tem coisas que se eu recomendar 100% aqui pra vocês, eu sei que vocês vão curtir. Mas é por quê? Porque a gente tem uma convivência, a gente sabe mais ou menos o gosto um do outro aqui. Só que quando a gente vai pra um terceiro, já é mais difícil, é uma pessoa que nós não conhece, né? Então, pra você, público, né, que curte, não vai na onda de muito canal grande, sabe? Quando o canal é muito grande, é igual a gente já comentou aqui, né? Ele recebe muita coisa, ele ganha dinheiro às vezes pra falar bem daquilo, né? Às vezes ele até avisa, a maioria é por lei, tem que avisar, né? Quando você recebe uma coisa, você tem que falar que você recebeu aquilo, ou quando tá sendo patrocinado. Mas assim, a dica maior que eu te dou é não abre notas, tipo assim, vai sair tal filme novo, deixa eu ver como é que tá as críticas. Pá, tá péssimo no Rotten Tomatoes que a galera usa, né? Tá péssimo, não vou assistir mais. Não, calma aí. Vê primeiro o que a galera tá falando nos comentários, quem assistiu mesmo de verdade, quem foi lá e pagou pra assistir isso, entendeu? Jogos é a mesma coisa, cara. Jogos, vai no Metacritic, vê como é que tá a nota do jogo. Tá meio baixo o jogo? Beleza, não vou comprar, vou esperar. Igual a gente falou, só compra na pré-venda se você já jogou o jogo antes. E tem a questão da Steam também, né, que você pode ir lá testar 2 horas o jogo, você que joga no PC. Infelizmente nos consoles não tem essa opção, né? No PlayStation, se você abrir o jogo, você já não pode devolver ele mais. No Xbox, alguns jogos ainda você pode devolver. Eu acho que teve até uma exceção quando teve, inclusive, o Cyberpunk. Não, teve. Quando o jogo veio todo cagado, teve essa exceção. Mesmo se você jogasse um mês o jogo, você podia devolver ele. Exato. Porque ele tava brincando tudo, né? Até o sistema. E também eu acho que entra em conflito com o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque o jogo não veio como TV, então teve toda essa treta aí. É uma outra questão jurídica. Eu acho que é sobre isso de experimentar o produto antes, é essencial. Principalmente se você vai tirar dinheiro do bolso, né? No caso dos jogos, cara, você tem a opção de ir lá assistir um cara que joga. Uma demo, né? Uma demo, eventualmente. O Xbox tem um recurso interessante que é o Free Play Days, que semanalmente eles liberam alguns títulos ali para você experimentar de quinta até domingo, entendeu? Se você assinar a PlayStation Plus, você pode jogar até 2 horas. Isso. Um monte de então jogo. existe bastante recurso para ser explorado nesse sentido, porque é entretenimento, mas vai dinheiro nisso. Então a gente precisa ser inteligente. Se você tem
disponibilidade, recursos. Se você eventualmente é universitário, você tem uma série de incentivos, principalmente na questão de cinema, né, Pedrão? Você tem ali como ter acesso a isso de uma forma mais fácil. Ou se você tiver um cartão Elo, paga meia. Olha aí, merchan gratuito. Grátis. Mas enfim, o importante é você não parar de se divertir, de você experimentar. Essa questão de filme, cara, análise, crítica e tal, eu gosto sempre de lembrar de um cara específico. Clube da Luta. Se a crítica do Clube da Luta tivesse tido algum valor, ele não teria sido o Arrasa Quarteirão que ele veio a se tornar depois. Né? É um filme fora da curva, e é um filme até interessante, porque você pode assistir o trailer dele do jeito que você quiser, que você não sabe. Se você não assistiu o filme... Se você não prestar atenção no filme, também não. Até assistir o filme você precisa de um certo desenvolvimento ali, né, na ideia, enfim. É isso. Então, sim, eu sou dessa percepção. Eu foco sempre na minha experiência como resultado, e é a partir daí que a gente cria um portfólio de referências, porque assim, uma boa experiência você quer repetir ela. Não idêntica, porque aí ela perde valor, ela perde profundidade, ela perde intensidade, né? Mas você vai trazendo coisas que vão alinhando dentro desse perfil, e é isso aí que eu acho que é legal. E um efeito, né, para quem está há muito tempo no mercado, que a gente vai percebendo, e eu percebo muito em mim, você diminui drasticamente a quantidade de coisas e você passa a priorizar o tempo que você passa com menos coisas. Então você passa a consumir menos a quantidade de coisas, de filmes, de séries, de jogos, mas aqueles que você consome com um nível de intensidade muito maior, porque a experiência acaba sendo muito mais satisfatória. E a gente também, conforme a gente vai ficando mais velho, mais experiente nessas coisas, a nossa régua vai baixando, né, cara? Tipo assim, a gente às vezes é muito exigente, aí passa um tempo, você fala, já curto isso daí, já é meu guilty pleasure, né? Antigamente a gente queria um poderoso chefão, né? Agora a gente quer um mercenário. Tá bom. E você, Pedro? Máquina de guerra. Qual é a dica que você dá pra galera aí? Pegando ali a conclusão ali entre crítica e público, cara, dá pra chegar que cinema não é só arte, né? Acho que é uma experiência própria, né, de cada um aqui. Exatamente. Cada um vai chegar ali no ponto de vista, vai falar, eu gosto disso. Cinema é lazer, né, mano? Escapar, igual o Gil falou, escapar ali o final de semana pra lá curtir um filminho ali, boa, né, cara? Não se levar muito a sério, né, Pedrinho? Às vezes se leva a sério demais e acaba não curtindo a experiência, né? Acaba vendo nota demais e acaba curtindo pouco. Pouco demais, cara. É complicado. É foda. Mas é isso, fechamos? Fechamos. Opa! Fechamos, galera. Bom, esse foi nosso papo aqui. Falar um pouquinho sobre crítica versus público. Deixa aqui nos comentários o que você acha aqui da nossa opinião. Discorda de alguma coisa, concorda com outra. Coloca também filmes e séries aqui que vocês gostam, mas que tem uma crítica péssima, né? Tem vários filmes, séries e games também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Vamos embora ver um filminho agora. Tchau. Tchau. Até semana que vem.